Meus amados, abramos agora a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, para ler os versos 10, 11 e 12. O tema da mensagem desta manhã é: examinar as Escrituras é sinal de nobreza. E o nosso texto, Atos, capítulo 17, versos 10 a 12, onde lemos: E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. De sorte que muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Deus abençoe a sua santa palavra lida aos nossos corações. Hoje é o dia da Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. A maior porque é aquela que tem o maior número de alunos. A melhor porque estuda o melhor dos livros, a Santa Palavra de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, professores e alunos estão de parabéns, que o Senhor os conserve assim. E a EBD é um compromisso antigo com um formato novo. Nesses últimos meses, temos aprendido algo que nem nós, nem nossos pais conhecíamos: a possibilidade de participar da escola bíblica dominical através de um aplicativo de celular, de computador. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Me faz lembrar uma declaração de Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, quando ele diz o seguinte: mas a palavra de Deus não está presa. O apóstolo estava preso, estava em uma cadeia lá em Roma, mas ele diz: a palavra de Deus não está presa. Ninguém pode prender, acorrentar a palavra de Deus. E nós temos visto isso se repetindo nos dias de hoje, onde a igreja, mesmo sem poder se reunir presencialmente, estuda na EBD virtual a palavra de Deus. E aí até algumas pessoas que não eram alunas da EBD começam a participar. Nada pode impedir o avanço do Evangelho, porque a palavra de Deus não está presa. E nós temos diante de nós, na página que estamos considerando, o exemplo dos bereanos. A Bíblia diz que eles foram mais nobres do que o povo de Tessalônica, porque com avidez receberam a palavra de Deus e examinaram diariamente nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo e Barnabé e os demais missionários anunciavam estava de acordo com a palavra do Senhor. Com os bereanos nós aprendemos que examinar as Escrituras é sinal de nobreza. Por que examinamos as Escrituras, meus irmãos e minhas irmãs? Porque amamos a Deus. A dedicação que demonstramos à leitura e ao estudo e à prática da Bíblia é um termômetro que revela a temperatura espiritual de um crente. É um sinal que apresenta aos nossos próprios olhos se amamos o Senhor ou não. Podemos dizer que amamos a Deus, mas existem coisas que provam que amamos a Deus, que revelam que amamos a Deus. Se você tivesse uma namorada ou um namorado, e essa pessoa, o seu namorado, a sua namorada, enviasse uma carta para você. Ele está longe, ela está distante, lhe manda uma carta. E você recebesse essa carta
colocasse em uma gaveta e não lesse, isso certamente seria um sinal de que você não ama o seu namorado, de que você não ama a sua namorada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como podemos dizer que amamos o Senhor se não lemos a carta de amor que Ele enviou para nós? Se não meditamos na sua palavra, a Bíblia diz que o povo de Bereia, com avidez, recebeu a palavra do Senhor, com fome, com sede. O pessoal da minha época certamente se lembrará de como era namorar à distância. E quando a gente recebia uma carta, corria para o quarto, fechava a porta, rasgava o envelope, era quase que uma cerimônia. E depois guardava as cartas, relia as cartas. Hoje, com o e-mail, com o WhatsApp, tudo é tão diferente, mas na nossa época era assim. As cartas eram recebidas com toda a avidez, com fome e com sede, porque a pessoa que havia enviado a carta era a pessoa amada do nosso coração. Deixe-me falar a você com muita seriedade, com muito carinho, mas com muita seriedade. A sua dedicação à leitura e à prática da Bíblia é uma evidência do seu amor por Jesus Cristo. Podemos dizer que o amamos, mas se lemos, estudamos e praticamos a sua palavra, então certamente isso é um sinal de que o amor é verdadeiro. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então nós estudamos a palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus, porque amamos a Deus. Mas há mais. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estudamos a palavra de Deus, nós examinamos a Escritura, porque nós cremos na palavra de Deus, porque nós acreditamos que ela seja a verdade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Como regra de fé, a Bíblia nos mostra o que é verdadeiro e o que é falso. Como regra de prática, a Bíblia nos mostra o que é certo e o que é errado. Numa época de tanto relativismo, onde as pessoas ficam sem ter absolutos morais, a volta à palavra do Senhor, a volta à Escritura é fundamental. Jesus, em sua oração por nós, disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na palavra do Senhor encontramos orientação fidedigna, confiável, porque Deus não mente, Deus não engana, e a palavra do Senhor é fiel. Podemos crer naquilo que nas Escrituras encontramos. A palavra da moda é vacina. Não se fala em outra coisa. E graças a Deus pela vacina. Vários dos nossos irmãos, familiares e amigos já foram vacinados. Alguns até já receberam a segunda dose. Os mais jovenzinhos, assim como eu, não foram vacinados ainda. Mas nós damos graças a Deus pela vacina. Algo que normalmente levaria 10 anos para ser produzido, foi alcançado em cerca de 12 meses. Isso é motivo para nós agradecermos e louvarmos ao Senhor. Mas, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer a você esta manhã é que quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você conhece a Bíblia, você está sendo vacinado. Você está sendo vacinada, minha irmã. Você está recebendo a vacina mais poderosa e necessária que existe. Você está sendo vacinado contra o erro.
Você está sendo vacinado contra a mentira. Você está sendo vacinado contra a heresia. Existem muitas pessoas que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Pessoas que na sua ignorância praticam uma religião que as afasta de Deus, ao invés de aproximá-las dele. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, somos vacinados contra o erro. Somos santificados na verdade. Recebemos uma imunização contra todo vento de doutrina e contra toda a astúcia dos homens que com engano usam de fraudulência. Então é por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque cremos que a palavra de Deus é a verdade. Existe uma terceira razão para nós examinarmos a Escritura. Lembra-se, nós examinamos a Escritura porque amamos a Deus. É a carta de amor do amado da nossa alma. Em segundo lugar, nós examinamos a Escritura porque cremos que ela é a verdade. A nossa regra de fé e de prática. Mas nós também poderíamos afirmar que examinamos as Escrituras porque desejamos ser moldados pelo Senhor. Há um cântico que nós entoamos: quebra minha vida e faz-a de novo. Você deseja realmente isso, meu querido, minha querida? Quer ser uma pessoa melhor? Quer ser um marido melhor, uma esposa melhor? Quer ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor filha, melhor amigo, melhor cristão? Como é que eu vou ser quebrado e feito de novo? Através da leitura da Bíblia Sagrada. Se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer que Deus pegue você como o oleiro pega o barro e molde você de tal maneira que a sua vida seja um vaso de bênção, leia a Bíblia. Leia a Bíblia diariamente, porque através da Bíblia Deus vai quebrar você e fazer você de novo. Através da leitura da Bíblia, Deus vai quebrantar o seu coração. Vai apontar os seus erros, vai colocar um espelho diante da sua alma para que você se reconheça e identifique aquilo que precisa ser modificado. Mas através da Bíblia, Deus também vai moldar você. Ele não apenas vai apontar os erros, Ele vai transformar o seu coração. Ele vai encher você de amor, de fidelidade, de fé. A Bíblia tem este poder. É um poder com o qual nenhum outro livro na face da terra foi jamais contemplado, nem jamais será. Quando estudamos a Bíblia, somos transformados. E quando muitos estudam a Bíblia, o mundo é transformado também. Se nós nos lembrarmos da Reforma Protestante, nos daremos conta de que aquele não foi um movimento de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, aquele foi um movimento da Palavra de Deus. Os homens começaram a ler a Bíblia Sagrada, conheceram a verdade os libertou. Martinho Lutero, que teve essa experiência poderosa com a palavra de Deus, testemunhou a respeito da eficácia da palavra do Senhor na transformação da sua própria vida. Lutero amava a palavra de Deus por aquilo que a palavra de Deus havia feito na vida dele. Ele deu o seguinte testemunho, ele escreveu o seguinte: a Bíblia é viva. Ela fala comigo, tem pés, corre atrás de mim, tem mãos, me sustenta. Não é assim mesmo? Não é exatamente isso o que sentimos quando lemos a palavra de Deus? Ela é viva, fala conosco, tem pés, corre atrás de nós, nos persegue, nos confronta, nos puxa a orelha. Tem mãos, nos sustenta, nos ampara, enxuga as lágrimas do nosso rosto, nos coloca em pé depois das batalhas. Então, por tudo isso, é que nós temos amor em examinar a Escritura Sagrada.
E eu gostaria de encerrar essa reflexão do dia da EBD, tecendo algumas considerações sobre como devemos examinar a Escritura. Examinar a Escritura é sinal de nobreza, porque amamos o Senhor, porque cremos na verdade da sua palavra, porque somos por ela transformados. Mas como devemos examinar as Escrituras? Eu vou lhe dar 4 dicas, está bem? Primeiro, examine a palavra de Deus diariamente. Faça como os bereanos. Eles foram mais nobres, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras. Você não pode se alimentar apenas um dia na semana e achar que com isso será uma pessoa forte, com um bom sistema imunológico, com energia para fazer frente aos desafios da vida. Não. Você se alimenta diariamente. Aliás, mais de uma vez por dia. Alguns de nós, muitas vezes por dia. Meu irmão, minha irmã, como você pode esperar que abrir a sua Bíblia nos domingos apenas irá resultar em fortalecimento espiritual? Crente que só lê a Bíblia no domingo é presa fácil nas mãos de Satanás. O diabo deita e rola. Não pode ser assim, meu irmão, minha irmã. O estudo da Escritura é um estudo diário, é o que a própria Escritura nos diz. Examinar a Escritura é sinal de nobreza quando a examinamos diariamente. Lá em casa tem um sofá e todo dia quando eu acordo eu vou para aquele sofá ler a Bíblia. E sabe de uma coisa? Cada dia quando eu chego lá, Deus estava lá esperando por mim. Nunca cheguei lá que Deus não tivesse chegado antes. Nunca me sentei ali sem que sentisse a presença de Jesus ao meu lado. Jesus está esperando por você todos os dias para ter um momento de comunhão, de oração, de leitura da Bíblia e de bênção. E vai ser o melhor momento do seu dia. Mas você precisa examinar a Escritura diariamente. Segundo, você precisa estudar a Escritura continuamente. Pessoal, ler a Bíblia é começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. E chegando em Apocalipse, começar tudo de novo. Tem pessoas que estão na igreja há 50 anos, mas nunca leram a Bíblia inteira. Como assim? Um dia eu leio no Salmo, outro dia eu leio em Lucas. Você faz isso com algum outro livro, meu irmão, minha irmã? Como é que alguém vai entender um livro abrindo cada dia numa página a esmo? Não, não pode ser assim. Comece do começo, termine do final. E quando terminar, recomece. Existem alguns membros dessa igreja que leem a Bíblia todo ano. E eu louvo a Deus pelas suas vidas. Se você não conseguir ir no mesmo ritmo, não importa. O importante é que você comece do começo e vá até o final. E que quando chegar no final, volte ao começo. E faça isso todos os dias da sua vida, até que Deus chame você lá para o céu. Esse estudo contínuo da Escritura é fundamental para o nosso entendimento e fortalecimento. Uma terceira dica para você é: estude a palavra de Deus com seriedade. Essa é a palavra. Com seriedade. Estude a palavra de Deus em espírito de oração. Através do apóstolo Tiago, o Senhor nos alerta: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Precisamos nos aproximar da Escritura
com intimidade, familiaridade, alegria, mas também com reverência, com o desejo sincero, verdadeiro, dela extrair diretrizes que serão colocadas em prática na nossa vida. Billy Graham afirmou certa vez: leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, pratique a Bíblia para ser santo. A Bíblia deve ser lida, mas também crida e, especialmente, praticada. E uma última dica: leia a Bíblia conjuntamente. E aí que entra a nossa querida escola bíblica dominical. Filipe, o evangelista, se aproximou do eunuco, mordomo mor da rainha Candace, ministro da fazenda da Etiópia. Aquele homem retornava de Jerusalém e na sua carruagem lia o livro do profeta Isaías, um trecho da Escritura Sagrada. Filipe correu, se aproximou da carruagem e perguntou àquele homem: você entende o que você está lendo? E a resposta do eunuco foi: como poderei entender se alguém não me explicar? Sabem, quando nós estudamos a Bíblia lá na escola dominical, nós temos um professor que se preparou para a lição, que foi iluminado por Deus para nos explicar. Nós temos os nossos colegas, os nossos irmãos e irmãs, cuja presença valorizamos, mas mais do que isso, cuja vida Deus usa para um entendimento maior e melhor da Escritura Sagrada. Às vezes você pode ler um texto 1000 vezes e não enxergar algo que Deus mostrou ao seu irmão, e quando ele compartilha, como que escamas caem dos seus olhos e você diz: caramba, eu nunca tinha entendido dessa maneira. Porque Deus, na sua sabedoria, nunca quis que a vida cristã fosse uma jornada solitária. Ele deu diferentes dons, diferentes experiências para que pudéssemos abençoar e ser abençoados. Então não há como exagerar a importância de estarmos reunidos para estudar a palavra de Deus. E esse é o grande benefício que a escola bíblica dominical proporciona ao crente. Você sabe o que significam essas 3 letrinhas? EBD? Você sabe o que elas significam? Significam isso: é bom demais. EBD é bom demais. É bom demais ser aluno da EBD. É bom demais ter uma classe onde nós e os nossos colegas nos amamos, oramos uns pelos outros. É bom demais termos um professor instruído, usado por Deus para dirimir as dúvidas do nosso coração. É bom demais. E é por isso que o crente precisa ser aluno da escola bíblica dominical. Lógico, o diabo não quer que a gente seja aluno da EBD. Vai ficar muito mais difícil a vida dele se nós formos alunos da escola bíblica dominical. Mas a gente não está aqui para fazer a vontade do diabo, a gente está aqui para fazer a vontade de Deus, e é por isso que nós somos e sempre queremos ser alunos da escola bíblica dominical, porque examinar a Escritura é sinal de nobreza. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e a sua santa palavra.